com todos mais uma vez. É um prazer estar aqui para juntos avançar no conhecimento da Palavra de Deus. Nós iremos dar prosseguimento à série de estudos bíblicos, tendo como tema o Antigo e Atual Código Moral. Quero desejar boas-vindas a todos os amigos e irmãos que irão acompanhar esse trabalho. Que Deus possa abençoá-lo ricamente e que possamos juntos aprender mais da santa e poderosa Palavra de Deus. Então, o segundo mandamento da lei do Senhor que nós iremos meditar hoje está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5. Quero convidar todos para a leitura da Palavra de Deus, que diz mais ou menos assim: não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então este mandamento nos informa, nos dá como princípio basicamente dois princípios bíblicos básicos do reconhecimento da verdadeira adoração, e nos proíbe adorar imagens de escultura. Então nós podemos perceber que ao longo da história do povo de Deus, este grande conflito, esta grande problemática, podemos falar assim, houve desde o início, Deus ensinando o seu povo a adorar somente a Ele, que Ele é digno de adoração. Mas desde após Adão ter sido expulso do Éden, Deus ali instituiu, ensinou como deveria ser adorado. Mas os seus dois filhos ali no início basicamente lançaram esses dois tipos de sistema de adoração. Um adorando segundo a palavra de Deus, foi Abel, e outro impondo a Deus condições para que ele pudesse aceitar a sua adoração, as suas condições para ser aceito, né? Então, amigos, irmãos, e todos aqueles que irão assistir esse vídeo, vemos que Deus ele nos mostra primeiramente a importância de adorar Ele da forma correta, da forma digna. E o profeta Jeremias escreveu um texto basicamente conhecido por todos, que diz o seguinte: quero compartilhar com os irmãos aí que irão assistir esse trabalho, que Deus, na sua infinita bondade e paciência, nos educa, nos ensina como devemos fazer para que Ele possa aceitar a nossa adoração. E, na verdade, em toda a Bíblia nos é ensinada como devemos adorar a Deus. E nos tempos de Jeremias havia uma tremenda hipocrisia da parte do povo de Deus, não por todos, mas por uma boa parte. Eles eram grandemente influenciados pelas nações vizinhas. E antes que eu faça a leitura aqui, já quero dizer aos irmãos e amigos que há grande perigo na idolatria. Basicamente há três grandes perigos na idolatria. O primeiro é que os ídolos deste mundo, eles querem nos dominar. E isso nós podemos ver claramente que desde quando Deus proclamou os 10 mandamentos, eles foram fortemente influenciados pela idolatria. Antes que Deus mesmo desse todos os mandamentos e normas, estatutos e juízes, eles já estavam sendo grandemente dominados pela idolatria. Mas o Senhor, pelo grandioso poder, pela sua infinita misericórdia e bondade, permitiu que eles viessem a conhecer plenamente a sua vontade e a maneira como Ele estabeleceu para que Ele fosse adorado. Então, queridos irmãos e amigos, aqui na Palavra de Deus, Jeremias 10, versículo 14, diz assim: todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Então a imagem, ela não é algo real.
todo objeto que o homem pode criar, pode produzir pela sua imaginação, pelas suas próprias mãos, isso é inaceitável. Deus proibiu totalmente a fabricação de imagem de qualquer coisa que o homem venha fazer para representá-lo. Isso rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. Deus ele não precisa ser representado por imagem ou coisa que o homem possa imaginar. Deus ele é um Deus santo, Deus vivo, todo-poderoso, e somente quem pode representá-lo e quem pode representá-lo e representou muito bem foi seu Filho Jesus Cristo. Então, antigamente a nação do povo de Deus, ela foi várias vezes, ela foi influenciada, foi levada ao cativeiro pelos inimigos por causa deste pecado, por causa da insubordinação da vontade de Deus que está escrita na sua palavra. Se todos andassem segundo a vontade de Deus, as coisas seriam bem melhor, certamente. Mas na palavra de Deus nós encontramos história, Deus chamando, no caso Abraão. Abraão foi um grande homem de Deus, chamado amigo de Deus, para que ele pudesse sair para um lugar que Deus tinha para ele. Porque lá no meio da sua família existia muita idolatria e Abraão não poderia jamais adorar a Deus da maneira como Deus desejava. Então foi preciso que ele atendesse a voz de Deus, saísse do meio dos seus parentes e fosse para uma terra, para um lugar que Deus tinha prometido, estava prometendo a ele naquele momento. E Abraão teve muitos desafios. Primeiramente ele teve fé em Deus, confiou na sua palavra e foi sem saber a localização exata, mas ele assim mesmo confiou e cumpriu fielmente a palavra de Deus. Então hoje nos nossos dias precisamos de homem que tem a mesma atitude que Abraão teve, a mesma fé, a mesma determinação, a mesma disponibilidade para servir a Deus. Quando nós avançamos na história do povo do Senhor, nós encontramos outro homem de fé, um jovem, podemos falar assim melhor, o jovem José, José do Egito, conhecido posteriormente com este nome. Ele viveu com seus pais, teve princípios de educação, como jovem, ele enfrentou grandes desafios e quando ele chegou no país no qual ele foi designado para ir, foi o Egito, lá ele enfrentou grandemente a idolatria. Lá é um país idólatra, ateu, corrupto, mas ali ele nunca abandonou o Senhor. Sempre ele esteve do lado de Deus, sempre ele foi fiel aos princípios da palavra de Deus. Mostrou com clareza quem era digno realmente de ser adorado, que é Deus, e mostrou e nos deu exemplo que, assim como aquele jovem José enfrentou grandes desafios, foi preso injustamente, foi assediado pela mulher de Potifar, mas ele venceu porque estava com Deus, estava andando segundo a vontade do Senhor. Então tudo isso nos mostra com clareza que quem anda com Deus, quem vive segundo a palavra do Senhor, jamais será vencido pelas tentações de Satanás quando ele se coloca a fazer a vontade de Deus, segundo os seus conselhos. Aí avançando mais na história, nós vemos grandemente o povo do Senhor sendo influenciado mais uma vez, deixando os princípios da palavra de Deus, os mandamentos, os estatutos, os preceitos. E chegou um momento que Deus permitiu que os seus inimigos levassem cativo para a Babilônia. Lá nós encontramos outra fase da história do povo do Senhor. E lá também 4 jovens fiéis à palavra de Deus foram testados várias vezes, foram provados, foram influenciados, mas eles nunca deixaram os princípios básicos da lei do Senhor por nada, por mais que as tentações fossem grandemente contra eles, mas eles sempre se mantiveram fiéis aos princípios da palavra de Deus. Então, sempre o povo de Deus teve a tendência de abandoná-lo por quaisquer coisa, principalmente na questão da idolatria. E aí, avançando mais um pouco na palavra do Senhor, nós chegamos ao tempo do apóstolo Paulo, e lá no capítulo 12, versículo 2, de 1 Coríntios, ele diz basicamente o que está escrito aqui na palavra de Deus, que diz assim:
Vocês sabem que quando eram pagãos de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Então percebam que no tempo de Paulo, no tempo de Cristo, no tempo de Paulo precisamente, os apóstolos não, os discípulos, aquelas pessoas que se convertendo ao cristianismo, elas eram grandemente influenciadas pela idolatria também. Veja só que as palavras dizem que eram levados e atraídos, né? Eles eram fortemente levados e atraídos para a idolatria. Então, quando nós percebemos essas duas frases, vemos que sempre a idolatria esteve presente na vida dos seres humanos, mesmo no povo de Deus. Mas graças a Deus hoje nós alcançamos o conhecimento da palavra de Deus, sabemos que como devemos adorar a Deus da maneira como Ele nos ensina, como Ele irá nos aceitar, porque a verdadeira moralidade, ela sabe quem é digno de adoração. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não basta só ter uma mera manifestação de adoração. É preciso que esta adoração seja uma adoração sincera, que venha do coração, que tenha princípios da palavra de Deus. Então o grande drama na história do povo de Deus foi e será a maneira como eles adoram a Deus, né? O grande conflito, podemos dizer assim, que o povo de Deus irá enfrentar será a respeito da verdadeira adoração. Deus estabeleceu um dia para ser adorado, Deus estabeleceu maneira para que ele fosse adorado, e o inimigo propondo sempre maneiras diferentes, misturadas, né? Mesclada com mentira, com falsidade, com todas as coisas inventadas pela ideologia humana, para que eles adorem a Deus. Deus jamais irá aceitar essas formas, essas maneiras inventadas pelos seres humanos, induzidos pelo inimigo. Jesus Cristo, quando esteve aqui no planeta Terra, ele teve grandes oposições, grandes batalhas, grandes conflitos, e uma delas estão escritas lá no livro de Mateus capítulo 4, versículo 10, onde Satanás vai ter com Jesus quando ele estava lá no deserto jejuando, e lá ele propõe para o próprio Filho de Deus um falso sistema de adoração. Cristo recusa e mostra que, mesmo diante das provações da vida, nós podemos definir quem é digno de adoração. Então, queridos irmãos, hoje a falsa adoração, a idolatria, está presente na vida de muitos cidadãos também neste mundo atual. Há muitas maneiras pelas quais as pessoas querem adorar a Deus. Deus estabeleceu normas, regras, princípios, mas as pessoas não querem aceitá-lo da forma como ele ensina. Então, por esse motivo, temos aqui o dever de compartilhar a palavra de Deus e dizer que Deus, brevemente, ele vai voltar, brevemente, ele vem buscar um povo que se preparou e foi fiel aos mandamentos do Senhor. Isso está bem claro na terceira mensagem angélica, lá no capítulo 14, versículo 12. A mensagem do terceiro anjo termina da seguinte forma: aqui estão se guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então sempre os mandamentos de Deus vão estar em pauta, vão estar focados na vida daqueles que querem adorar a Deus da forma correta. Aqueles que querem guardar simplesmente alguns mandamentos e relaxam em outros, esses serão levados para a adoração da besta, né? Hoje é um grande tema, muitas das vezes falado, discutido em meio às religiões, aos evangélicos, a respeito do sinal da besta, do chip, mas fazem tudo que Deus não quer, né? Deus ordena que nós adore a Deus em um determinado dia, que nós honre Ele através desse dia, que é o sétimo dia, sábado do Senhor, Criador dos céus e da terra, e eles sempre querem fazer a maneira oposta, né? Então, todos nós temos, fomos criados seres inteligentes, capazes de apreciar e conhecer a vontade do nosso Criador. Só depende de nós, né? Só depende de nós querer fazer a sua vontade. Todos temos a oportunidade de conhecer a Deus e praticar a sua vontade da maneira como Ele nos ensina. Portanto, hoje é o momento de nós
a aceitar a Cristo, é o momento oportuno, como diz em sua palavra, de nós deixar tudo para seguir a orientação da palavra de Deus. Nós somos chamados a reconciliar-se com Deus, né? Deixar todo o sistema falso de adoração, as tradições, os mandamentos dos homens. O apóstolo Paulo, ele falando por inspiração divina, de se trocar a verdade de Deus pela mentira, e estão servindo as criaturas em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então tudo isso nos mostra que há um conflito neste mundo, há um conflito a ser vencido, há uma guerra interna a ser travada a cada dia, né? O Filho de Deus veio mostrar como devemos adorar a Deus, como devemos ser aceitos por Deus, e o inimigo forjando, praticando, induzindo as pessoas a fazer qualquer coisa, adorar a Deus de qualquer maneira. Assim como ele propôs para Eva palavras que induziu a ela a cair no pecado, através da mentira, da falsidade, hoje em dia ele está propondo para as pessoas a mesma maneira. Então, queridos irmãos, vamos estudar a Bíblia, vamos atender o conselho da palavra de Deus. Jesus Cristo, ele na sua palavra, ele diz: errai por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quantas pessoas têm errado, têm andado pelo caminho largo, achando que está no caminho estreito? Há somente dois caminhos, né? Jesus, ele é bem claro quando diz: entrai pela porta estreita, e apertado é o caminho que conduz para a salvação. São poucos os que acertam com ele, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Este caminho largo, ele sempre existiu também, né? As pessoas sempre estão se dispondo a andar nele, querendo fazer a vontade de Deus, andando neste caminho. Mas para fazer a vontade de Deus de verdade, é preciso que saia do caminho largo e venha para o caminho estreito, o caminho da obediência, o caminho da submissão à vontade de Deus, da maneira como eles ensinam. O profeta Jeremias, por inspiração divina, ele diz assim, capítulo 16, versículo 16: ponde vós na margem, no caminho, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele. Então, essa é a indicação da palavra de Deus. Nós temos que buscar os caminhos antigos e andar nele. Não adianta só saber que tem que buscar, tem que praticar. Então, queridos, essa é a mensagem que tinha para compartilhar com vocês. Espero que todos possam, de uma certa forma, ter alcançado muitos, né, corações que estão precisando de conhecer a palavra de Deus, a verdade, e que vocês possam, de uma certa forma, contribuir, inscrevendo-se no canal, compartilhando o vídeo, deixando comentários, enfim. Que Deus nos abençoe e que possa nos preparar para encontrar-se com o amado Filho de Deus. Amém?